século XIX, houve um fenômeno muito importante no mundo e que afetou a igreja, porque a igreja ela tem que trabalhar, evangelizar dentro da realidade do mundo. Ela não escolhe o tipo de país, o tipo de pessoa para evangelizar. Não, a igreja tem que evangelizar todos os povos, todas as gentes, como Jesus mandou, independente do que esteja acontecendo. E no século XIX aconteceu a chamada Revolução Industrial, ou seja, o homem começou a trabalhar não só com as mãos, mas com máquinas. Principalmente na Inglaterra, a Revolução Têxtil, a produção de tecidos, e depois máquina a vapor, que gerou a locomotiva e etc., e a industrialização, e isso aconteceu uma coisa muito nova no mundo, ou seja, a urbanização. O povo vivia praticamente a maior parte nos campos, nas fazendas, e com isso muita gente veio para as cidades. E aí começou a haver uma exploração terrível, inclusive, de trabalho de crianças que trabalhavam 10, 12 horas numa empresa, e também outros empregados sem direito trabalhista nenhum, não havia nada. E isso deu origem à filosofia marxista. Marx, Engels, depois Lenin e outros comunistas quiseram resolver esse problema dessa injustiça social, criando o comunismo, que foi uma coisa terrível, uma coisa drástica, que por ser ateu, por ser materialista, querendo resolver a questão social de uma maneira errada, acabou complicando mais ainda e acabou gerando no século XX mais de 100 milhões de mortos. Bem, a igreja não se calou. A igreja, a partir do Papa Leão XIII, a igreja começou a enfrentar o problema à luz do Evangelho, como resolver essa questão de injustiça social. E o primeiro Papa que escreveu, então, uma primeira encíclica chamada Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas, ou seja, da nova realidade que o mundo está vivendo, o Papa Leão XIII escreveu essa primeira encíclica ainda no século XIX. E depois nós tivemos uma série de outras encíclicas que continuaram essa mesma questão social até hoje. A última encíclica que o Papa Bento XV escreveu fala muito da questão social, fala muito da questão da política e etc. Não é? Então, a igreja olhou profundamente e olha profundamente a questão da doutrina social. Inclusive, eu gostaria de mostrar que aqui no nosso catecismo da Igreja Católica, que o Papa recomenda muito, a partir do parágrafo 2419, você tem um resumo da doutrina social da igreja. E eu gostaria de ler para você aqui o que diz o catecismo aqui, no parágrafo 2421, diz assim, olha, a doutrina social da igreja, no século XIX, desenvolveu no século XIX, ok? Por ocasião do encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna. Suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e da autoridade. Então, veja, passamos a ter uma nova concepção de Estado, de autoridade, de sociedade, e que isso mudou muito o mundo. E a igreja, então, com a Rerum Novarum, depois outras encíclicas. Por exemplo, tivemos depois de 100 anos, uma outra encíclica do Papa, há centésimos anos, em comemoração aos 100 anos da Rerum Novarum. Então, o Papa colocou, o Papa João Paulo II colocou várias encíclicas de cunho social, por exemplo, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis. Okay? João XXIII colocou Mater et Magista, Paulo VI colocou Pater in Terris. Enfim, todos os papas, a partir de Leão XIII, okay, se preocuparam tremendamente com a questão da doutrina social. Infelizmente, a partir de 1917, nós tivemos a Revolução Comunista na Rússia, Revolução Bolchevista, que tentou resolver o problema da doutrina social pela linha do marxismo. Só que o marxismo é ateu, é materialista, ele fomenta a luta de classe e ele acha que, segundo a filosofia de Marx, a história só evolui quando existe luta de classe, ou seja, quando você joga pobre contra rico, de modo que desapareçam as duas classes e formam um universo homogêneo de classes iguais. Uma utopia impossível de ser realizada e que gerou, infelizmente, na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, mais de 100 milhões de mortos.
eu até gostaria de mostrar esse livro, né? O livro Negro do Comunismo, um livro que foi escrito por Stephen Courtois, que era um comunista, era um marxista, com mais 6 historiadores amigos, um livro que você vê que tem aqui mais de 1000 páginas, né? Onde exatamente quase 1000 páginas, ele mostra os horrores do comunismo. E aqui o Stephen Courtois, com seus historiadores, mostram com documentos históricos que o comunismo, embalado pelo marxismo, pelo leninismo, provocou no mundo mais de 100 milhões de mortos. Ou seja, algo muito pior do que o nazismo. O nazismo acabou e o comunismo não acabou, mas o marxismo está presente aí nas universidades, mais forte do que nunca. No entanto, foi culpado pela morte de mais de 100 milhões de pessoas, enquanto que o nazismo deve ter sacrificado aí 20 milhões de pessoas, uma barbaridade, mas aqui nós temos 5 vezes essa barbaridade. É preciso compreender isso. Por isso que a igreja condena veementemente a teologia da libertação. Porque a teologia da libertação marxista, que cresceu aqui na América Latina, ela quer resolver o problema da justiça social pela via marxista. Ora, a igreja não aceita isso. A igreja quer resolver o problema da justiça social pela via do evangelho, pela via do amor, pelo apelo à consciência do rico para que seja um cristão. E sendo rico, não é proibido ter bens, o proibido é você explorar os outros, o proibido é você não saber usar esse recurso que você tem para o bem dos outros. Então, há uma doutrina social da igreja, que a igreja recomenda vivamente que se estude. Inclusive, eu gostaria de dizer que o Vaticano publicou um compêndio de doutrina social da igreja, há uns 5, 6 anos atrás, onde faz uma compilação de todos esses ensinamentos, desde a Rerum Novarum, né, de Leão XIII, até a Solicitudo Rei Socialis, né, do Papa João Paulo II, para que os cristãos não se iludam de querer resolver o problema do mundo com um caminho que já gerou tanta morte. É utopia querer resolver o problema social igualando todo mundo, fazendo todo mundo igual. Isso não existe, porque Deus fez os homens diferentes. Todas as coisas criadas por Deus são diferentes. É preciso haver justiça social, e não apenas um nivelamento social mecânico, como se Deus não existisse, como se fosse apenas a matéria, a coisa mais importante desse mundo.